Dentro de cada um de nós, nesse exato segundo, está rolando uma batalha microscópica. Mas não é uma luta contra invasores como vírus ou bactérias. É uma luta interna, constante, para manter a ordem contra uma tendência natural para o caos. E o que a gente vai descobrir hoje é como a perda dessa batalha, lá no nível da célula, pode ser a raiz de alguns dos maiores desafios de saúde do nosso tempo. Se a gente parar para pensar, diabetes, obesidade, inflamação crônica parecem problemas de saúde completamente diferentes, né? Mas e se não forem? E se na verdade forem só faces diferentes de um mesmo problema? E se a resposta para isso tudo estiver escondida dentro das nossas próprias células? É exatamente isso. Todas essas condições são, no fundo, um grande sinal de alerta. Um sinal de que aquele equilíbrio delicado dentro das nossas células foi quebrado. É a diferença entre uma máquina funcionando perfeitamente e o puro caos. A grande questão é, que máquina é essa que está falhando? Pois é, para combater esse caos, nossas células têm uma equipe de manutenção incrivelmente sofisticada. É um sistema chamado proteóstase. Pensa na proteôstase como se fosse o departamento de controle de qualidade de uma fábrica microscópica. As proteínas são as máquinas que fazem tudo acontecer na célula. E a proteôstase garante que essas máquinas sejam montadas do jeito certo, que fiquem funcionando bem e, se quebrarem, que sejam descartadas corretamente. E claro, toda a grande equipe de manutenção tem seus especialistas. No nosso caso, são as chamadas chaperonas moleculares. E hoje vamos focar em duas estrelas desse time. A HSP70 e a HSP90. Elas trabalham juntas, mas cada uma tem um papel bem diferente. A HSP70 é como equipe de emergência. Age super rápido, em ciclos de gruda e solta que gastam muita energia na forma de ATP para consertar problemas imediatos. A função dela é evitar que proteínas danificadas se amontoem e causam um verdadeiro engarrafamento celular. Já a HSP90, essa é a engenheira especialista. Ela trabalha de forma mais lenta, mais precisa, cuidando das nossas proteínas de sinalização mais importantes e complexas, mantendo elas num estado de alta energia, sabe? Prontinhas para a ação. Ok, então já conhecemos a nossa equipe de manutenção. Agora vamos conhecer o grande vilão dessa história, a inflamação crônica. A gente vai ver como essa verdadeira teia inflamatória se espalha e começa a sabotar todo o sistema, principalmente o nosso metabolismo. Basicamente, nesse conflito temos dois lados. De um lado, o TNF-alfa, que é tipo o alarme de incêndio do corpo. Ele grita perigo e ativa a inflamação. Do outro lado, a gente tem a IL-10, que funciona como bombeiro, tentando apagar o fogo. Num corpo saudável, esses dois estão num cabo de guerra bem equilibrado. O problema é que, quando a inflamação se torna crônica, é como se o alarme de incêndio nunca desligasse. E esse sinal de perigo constante começa a dar palpite em outros departamentos da célula, especialmente na forma como o corpo gerencia a energia. E a principal sabotagem que esse alarme causa se chama resistência à insulina. Isso quer dizer que as células simplesmente param de ouvir o sinal da insulina para pegar o açúcar do sangue. E essa é a porta de entrada para o diabetes tipo 2. A conexão é super direta. É como a pesquisa mostra. Quanto mais desse sinal inflamatório, o TNF-alfa, estiver circulando por aí, menos eficientes as nossas células se tornam para usar o açúcar como combustível. É como tentar ligar um carro colocando o combustível errado no tanque. Não vai funcionar direito. E é aqui que tudo se conecta de vez. A proteostase, que a gente viu com HSP70 e HSP90, não é um sistema que trabalha isolado. Ela é o elo central, o ponto de encontro que conecta o estresse da inflamação com o controle do metabolismo. Não são sistemas separados, é uma única rede, toda interligada. Então, como é que essa rede quebra? Como a gente passa de um estado saudável para um estado de doença crônica? A resposta está num ponto de inflexão, um ponto de não retorno. O corpo humano é super resiliente. Ele aguenta um estresse aqui, uma inflamação passageira ali, mas quando a inflamação vira crônica, quando o estresse metabólico é constante, a equipe de manutenção fica sobrecarregada. A proteostase simplesmente não dá mais conta do recado. Esse diagrama pode parecer meio complicado, mas a ideia é bem simples. Imagina que a saúde é uma bolinha de gude no fundo de um vale bem fundo. Ela está ali, segura, estável. O estresse crônico e a inflamação constante começam a achatar esse vale. De repente, aquele lugar que era seguro fica raso, instável, e qualquer empurrãozinho joga a bolinha para um novo vale, o vale da doença crônica.
E uma vez que o sistema cruza esse ponto, a doença se torna um novo estado padrão. É por isso que é tão difícil reverter doenças crônicas. O sistema inteiro se reconfigurou em torno desse novo normal, que na verdade é um normal bem desequilibrado. Mas calma, aqui vem a parte mais esperançosa. Ao entender essa rede toda, a gente não está mais no escuro. A gente pode começar a pensar em como reprogramar o sistema para ele voltar aos eixos. Esse conhecimento todo nos dá um mapa, e com esse mapa, em vez de só tratar os sintomas de forma isolada, a gente pode procurar os pontos de controle centrais para reajustar o sistema como um todo. E já existem estratégias sendo exploradas. Em vez de uma solução única para tudo, a gente pode intervir em pontos-chave. Usar fármacos que modulam a atividade da HSP90 e da HSP70, ajudando a equipe de manutenção a se recuperar. Ou usar outros que ajudam as células a ouvir a insulina de novo. A ideia é atacar o problema de forma inteligente, em vários pontos da rede. E isso, no fim das contas, representa uma mudança fundamental na medicina. O foco sai de só gerenciar sintomas e vai para a reprogramação do sistema. É como tentar empurrar aquela bolinha de gude de volta para o vale fundo e estável da saúde. E a grande lição aqui é que a saúde celular não é algo passivo, um estado de repouso. É um processo ativo, super dinâmico, que consome energia o tempo todo para manter a ordem contra o caos. Manter a saúde é um trabalho constante, uma dança delicada. E entender como a gente pode ajudar nossas células nessa dança pode ser o futuro não só do tratamento, mas talvez da prevenção das doenças crônicas.